Bom, falamos do Conselho Monetário Nacional, agora vamos descer aqui para o Bacen, tá? Bacen, Banco Central do Brasil. Bom, primeiro conceito que você tem que ter, aqui lembrando do direito administrativo, o Bacen é uma autarquia federal. A autarquia federal, ele tá vinculado ao que? Ao Ministério da Fazenda, tá? É um órgão executivo, tá? Então, conceito, autarquia, vinculado ao Ministério da Fazenda, um órgão executivo que tem como responsabilidade, tá? Cumprir e fazer cumprir as disposições que lhes são atribuídas pela legislação em vigor e as normas emanadas do Conselho Monetário Nacional. Então, ele tem que, né, o Conselho manda, o Bacen tem essa responsabilidade de cumprir e fazer cumprir as normas do Conselho Monetário Nacional. Vamos lá. É de competência privativa, tá? Privativa. Isso aqui pode ser uma questão até de direito administrativo, né? Competência privativa do Bacen, né? Vamos lá. Emitir papel moeda e moeda metálica. Então, lembra, o conselho, ele adapta os volumes do meio de pagamento, né? Ele autoriza, ele aprova, né, a questão de emissão de moeda, né? Ele faz isso, mas quem emite, quem executa, né, é sempre o Bacen. Bom, executar os serviços do meio circulante. Então, toda essa questão, né, o Conselho está aqui, ele é um órgão, né, normatizador, tá? E aqui você tem um órgão que também é normatizador, né? Mas não é um órgão, o conceito do Bacen é de ser um órgão fiscalizador. Lembra, Conselho Monetário Nacional, órgão normativo. Banco Central, órgão fiscalizador. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, ele emite papel moeda, ele executa os serviços do meio circulante, recebe os recolhimentos do compulsório dos bancos comerciais, realiza operações de redesconto, empréstimo de assistência à liquidez às instituições financeiras, né? Obviamente, sempre tendo aquele entendimento de que não é saudável que as instituições financeiras de um país não estejam com a imperfeita liquidez, em perfeita situação de incompliance, né? Com problemas de caixa, porque isso aí pode representar um risco sistêmico. Então, o Bacen, ele faz essas operações de assistência à liquidez às instituições financeiras. Ele regula a execução dos serviços de compensação de cheques e outros papéis. Ele regula a execução desses serviços, tá? Cheques e outros papéis. Efetua como instrumento de política monetária operações de compra e venda de títulos públicos federais. Então, quem executa, né, quem efetua, né, esse como instrumento de política monetária, operações de compra e venda de títulos públicos federais. Autoriza, normatiza, fiscaliza e intervém nas instituições financeiras. Quem trabalhou em banco, já trabalha, sabe que quando o Bacen pede ou normatiza, todo mundo, né, ajoelha no milho e faz cumprir, né, aquela normatização e vira prioridade, dependendo em que área você trabalha, enfim, aquela é a prioridade número 1, né? Bom, controlar o fluxo de capitais estrangeiros, né, obviamente, né, garantindo, né, o correto funcionamento do mercado cambial. Quer dizer, ele não intervém, né, de maneira tão, né, a gente está aqui no mercado de taxa de câmbios que flutua, né, ele faz umas intervenções, né, ele não determina a taxa, porque não é mais regime de taxa de juros de câmbio fixa, né? Mas ele controla, ele está de olho, ele está sabendo o que está entrando, se aquelas operações de câmbio, né? Qual é o sentido daquelas operações, ele faz esse controle do fluxo de capitais, né? Aí, vamos lá, né? O que a gente às vezes pode é um pouco assim, é uma consideração, né? Não é o que ele pode ser considerado. Vamos lá, é o banco dos bancos?
correto? Por que ele é o banco dos bancos, tá? Ele é o banco dos bancos quando ele realiza operações de redesconto de liquidez, tá? Ele executa essa operação de redesconto de liquidez, ele tem, né, esse monopólio no mercado, né? Quando ele recebe os depósitos compulsórios dos bancos comerciais, tá? Então, esse conceito é interessante. Ele é o banco dos bancos porque quando ele está fazendo essas duas funções. Ele é o gestor do sistema financeiro nacional? Sim, ele faz a gestão. Quando? Em que situação? Quando ele normatiza, quando ele autoriza, quando ele fiscaliza, intervém. Ele é o executor de política monetária? Correto, quando controla o fluxo e liquidez monetários. Então, ele é o executor. Ele é um banco emissor? Sim, ele é um banco emissor, né? O Bacen é ele que detém o monopólio da emissão e o controle do fluxo de moeda, tá? Agente financeiro do governo, obviamente, né? Ele está vinculado ao Ministério da Fazenda, né? E ele, em que momentos a gente sabe que ele é um agente financeiro do governo? Porque ele administra a dívida pública, tá? E ele é o gestor e fiel depositário das reservas internacionais do país. Então, lembra, eu fiz um comentário, né, quando tem emissão de título público, como é que é feito isso, quais são as situações que emite, enfim. Então, quando ele está fazendo a gestão dessa dívida pública do governo, né, ele está fazendo essa gestão, ele está atuando o quê? No mercado primário e no mercado secundário. Então, aqui ele administra a dívida pública, tá? E lembrar sempre que as reservas internacionais, né, ele é o fiel depositário e o gestor também, tá, das reservas internacionais do país, que é uma questão aí muito importante e está extremamente relacionada à credibilidade do país, mostrar, olha, eu estou aqui, eu tenho tanto X de reserva internacional, e eu tenho habilidade para gerir meu mercado de câmbio, intervir e, enfim, fazer os ajustes necessários, né? Bom, agora, tem uma definição aqui que é interessante, né? Ele atua também como Secretaria Executiva do Conselho Monetário Nacional. Realmente, eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas ele também atua como Secretaria Executiva do Conselho Monetário Nacional, tá? Pois é, através de que intervém, então, é através do Bacen, né, que o governo intervém diretamente no sistema financeiro. Indiretamente, né, isso aqui é um ponto importante, diretamente no sistema financeiro e indiretamente na economia, né? Então, é um ponto aqui também, um comentário interessante, né, para nós. Bom, eu acabei esse ponto, tá? Vou falar um pouquinho do cupom, enfim, vou falar um pouquinho do cupom, da organização, vamos entrar no Banco do Brasil, BNDES, tá? E vamos seguindo aqui nessa parte, que é uma parte, assim, às vezes assim, é um pouco lenta, mas é uma parte que, se você não entender o que o Conselho Monetário Nacional faz e o que o Bacen faz, né, você fica... A outra parte da matéria, né, a parte de mercado financeiro, mercado de câmbio, a parte de compliance, lavagem de dinheiro, fica um pouco prejudicada, né? Então, é importante ir devagarinho aqui nesse ponto. Um abraço.